medida que esta mulher, Pai, estiver ouvindo a Tua palavra, que o Espírito do Senhor, Jesus, aquebrante ele, aquebrante ela cada vez mais, para que o poder da Sua palavra se aperfeiçoe e que a mão de Deus esteja com todos aqueles que estão ouvindo e vendo esta palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O texto que nós lemos aqui é um texto a qual salta ao meu coração de uma tal alegria que nós paramos para estudar ele, e cada vez nós vamos descobrir algumas relíquias que está dentro deste livro e dentro desta passagem, a qual nós encontramos e deparamos de frente a uma história de um homem que nasceu para ser adorador. Foi escolhido dentre do berço da sua mãe para adorar o nome do Senhor. Todos nós sabemos que este livro, por nome de Salmos, ele é um livro poético, está dentro da Bíblia Sagrada e no meio da palavra de Deus, onde se encontra os livros poéticos. O que é, pastor, um livro? Os livros poéticos. Os livros poéticos são aqueles livros que estão no centro da Bíblia, como Jó, Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes e Salmos. São os livros que a Bíblia diz livros românticos. Por quê? Porque é o ser humano falando com Deus, é o ser humano dialogando com o Pai. E este livro de Salmos nós conhecemos como o livro de Salmos de Davi, porque nós achamos que foi só Davi que escreveu estes salmos. Não, o texto diz, e a história vai dizer, que dos 150 capítulos ou 150 livros que tem estes salmos, Davi vai escrever 75, e os outros vão escrever e vão ser divididos por Moisés, Asaf, os filhos de Corá e alguns autores desconhecidos, como Salmo 119. Se você abrir a sua Bíblia e você olhar o Salmo 119, você vai perceber que ali tem várias pessoas falando. Estes salmos, ele é um salmos de cântico de degraus. O que é, pastor, um cântico de degraus? Eram aquelas pessoas que quando viajavam para Jerusalém, eles iam em forma de comitivas, e durante a sua viagem, cada um daquelas pessoas falavam ao Senhor, salmodiava ao Senhor, agradecia a Deus, aleluia, pela sua viagem. Então percebe que o livro de Salmos 119, há várias pessoas relatando a sua felicidade. Mas esses salmos que você leu comigo aqui, tem um autor, e esse autor, o nome dele é conhecido como o nome de Asaf. Quem é Asaf? Quem foi Asaf? E o que nos abre a nossa mente é que este homem foi um homem escolhido por Deus, desde o ventre da sua mãe. Deus escolheu ele para ser um verdadeiro adorador. Eu vou repetir de novo. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor escolheu ele para ser um adorador. O que Deus escolheu está escolhido. O que Deus determinou está determinado. Passe o tempo, passe a hora que passar, Deus escolheu e pronto, acabou. A Bíblia vai dizer que Asaf, ele foi um maestro nos tempos de reinado de Davi. Também reinou sobre o reinado de Salomão, e também ele foi maestro no reinado de Josafá. Mas estes salmos aqui, ele vai escrever no período onde ele está ainda aguardando a promessa de Deus. Ele está aguardando aquilo que Davi
prometeu a ele. E o que Davi, pastor, prometeu a ele? Para nós entendermos estes salmos, nós precisamos voltar lá atrás, voltar no começo do começo do começo. Deus agora olha para Davi e diz para Davi desta forma: Davi, eu vou lhe dar as instruções, como vai ser o meu templo, como vai ser a minha casa. Desenhe, escreva, prepare os materiais, reúna o povo, porque a minha casa precisa ser uma casa perfeita. A minha casa precisa ser uma casa adornada da minha presença e a minha glória. Só que a Bíblia diz que Davi era um homem, um rei que participava de muitas batalhas. Davi era um homem que estava na frente de muitas batalhas, e ele, por ser um homem de guerra, a Bíblia diz que muitos homens e muitos soldados ele matou com as suas espadas. E a Bíblia diz que o Senhor vai aparecer agora a Davi e vai dizer: Davi, por causa do sangue que está em tuas mãos, ou por causa das mortes que você causou, aleluia, você não vai levantar a minha casa, você não vai construir o meu templo, mas o seu filho Salomão, aquele que está no ventre da tua esposa, ele sim, no tempo certo, vai receber todas as instruções, e ele sim vai construir a minha casa. Sabemos que todo lugar tem as suas coisas, tem os seus departamentos, todas as repartições públicas. Não é só o chefe que manda, tem um secretário do secretário, e assim vai. Assim também era na casa do Senhor. Davi não tinha como estar lá no palácio e servir, alguém tinha que fazer isso. Davi também não tinha como trazer adoração a Deus, por mais que ele era um levita, por mais que ele entendia de composição, ele tinha que saber quem invocar ou quem ele pegar para trazer a glória, trazer a adoração para a casa do Senhor. Davi agora vai perguntar a Deus e vai dizer: Senhor, quem vai ser o responsável, ou qual é o homem que você vai escolher para ser o responsável por trazer a glória do Senhor, para trazer o cântico dos cânticos na sua casa? O texto diz: olha, tu vai descer sobre a tribo de Levi, tu vai descer agora naquela tribo, e dentro daquela tribo vai ter um homem por nome de Asaf. Quando você chegar lá, ele vai se apresentar a você. Não se preocupe com a sua aparência, não se preocupe com o seu tamanho, porque pelo tamanho dele você não vai escolher, pela aparência dele você também não vai escolher, mas eu já visitei ele pela noite, eu já coloquei coragem dentro dele, e quando você chamar ele, ele vai se dispor, ele vai querer ser um adorador, ele vai querer estar na minha casa, ele vai querer viver, aleluia, toda essa promessa. A Bíblia diz que Asaf desceu para a tribo de Levi. Quando ele chega no meio daquele arraial, ele chega lá, e toda vez que um rei descia para um arraial, as pessoas diziam: ei, o rei não veio aqui à toa, o rei não veio aqui porque ele quis, é porque ele veio trazer umas boas novas. O rei foi muito bem recebido naquele lugar. Eu imagino que estenderam o tapete vermelho, prepararam um banquete novo para o rei, mas o rei disse: eu não vim aqui para cear com vocês, eu não vim aqui para ser aclamado, mas eu vim aqui para buscar um adorador, eu vim aqui para buscar alguém que o Senhor escolheu, eu vim aqui para buscar a quem o Senhor visitou pela noite e já colocou o cântico do cântico, aleluia. A Bíblia diz que aqueles anciões ficaram perplexos, porque a tribo de Levi, por ser uma tribo já chamada por tribo de homens honrados pelo Senhor, ele vai dizer: quem é o homem que o Senhor escolheu? E quando Davi diz: o nome é
Asaf. Ele diz: mas Asaf, tinha que ser ele, logo ele. Asaf não tem condições, Asaf não tem estrutura, Asaf não tem voz, Asaf não tem posição, Asaf não tem beleza, aleluia. Mas Davi vai dizer para eles, homens, vai dizer: ele pode ter tudo isso para vocês, mas o Senhor escolheu ele, o Senhor já visitou ele pela madrugada e já disse para ele que ele seria o escolhido. Cadê o Asaf? Cadê o escolhido de Deus? Aleluia. Eu nessa noite quero já abrir um parênteses nessa mensagem para dizer para você, minha irmã, para dizer para mim, ainda que o homem está dizendo alguma coisa ao meu respeito e ao seu respeito, o Senhor já te escolheu para ser adorador, o Senhor já te escolheu para ser uma adoradora. Não importa o que você passar, o Senhor já te escolheu. E se você é um adorador, se você é uma adoradora, então eu convido você a abrir a sua boca e adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. A Bíblia diz que chamaram Asaf, e quando chamaram ele, Asaf vai entrar na presença do rei. E a história diz que quando Asaf se apresentou, aleluia, Davi vai voltar lá atrás, no dia que ele foi ungido. Ele vai passar um flash na sua mente. Ele vai lembrar que quando ele foi levantado a rei, aleluia, ninguém quis que ele fosse rei, mas o Senhor escolheu. Ninguém acreditou, mas o Senhor escolheu. Aí está o segredo da coisa. Se o Senhor te escolheu, não importa se eles não estão acreditando, não importa se eles não querem te ouvir. Se o Senhor te escolheu, está escolhido. Eu nessa noite quero pregar sobre o tema Asaf, um adorador por excelência, um adorador que adora independente da circunstância. Nessa noite o Senhor está procurando um adorador por excelência neste lugar. O Senhor está procurando uma adoradora por excelência neste lugar. Deixa eu ver, levante as suas mãos e seja um adorador nessa noite. Seja uma adoradora nessa noite. Davi lembrou daquele dia que ele foi apresentado. O texto diz que ele se apresentou perante os teus irmãos, e ele não tinha aparência, não tinha formosura, era um homem de muitas boas aparências, e por isso que o Senhor amou. E o texto diz que Davi chega para Asaf e diz: o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu para ser maestro da casa dele. E sobre você eu vou profetizar uma promessa agora. O Senhor disse que você vai reger na inauguração da casa dele. Prepara os instrumentos, prepara os tocadores, prepara os acordes, prepara a música, porque o Senhor vai cumprir esta promessa. Davi dá as costas e sai. E o texto diz que aquela promessa ficou dentro de Asaf. A promessa ficou dentro dele. Só que o problema de muitas pessoas, e Asaf teve que viver isso, é que o tempo muitas vezes é importante na vida de alguém, mas muitas vezes também o tempo prova quem é adorador e quem não é. O texto diz que Asaf viveu o reinado de Davi todo com aquela promessa. Vai ver o reinado de Davi se acabar,
Vai ver o reinado de Salomão começar e nada disso. O texto diz que ele vê a casa do Senhor quase terminada e ele não vê nada disso acontecer. Só que o texto diz que Salomão um dia terminou de fazer a casa do Senhor. A inauguração aconteceu. Foi uma grande festa. Foi uma grande alegria. Asaf regeu como nunca tinha regido naquela época. O texto diz que a glória do Senhor desceu sobre aquele templo. A glória do Senhor desceu naquele local de uma maneira tão grande. Só que o texto diz que quando a promessa aconteceu na vida de Asaf, Asaf já era um homem avançado de idade. Asaf não tinha mais a força que eu e você temos. Asaf não tinha mais estrutura. Mas a promessa estava cumprida. Só que o texto diz que Asaf vai olhar para a tua estrutura agora e ele vai dizer: eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo, a minha vida não é mais como a antes. Aleluia. Eu já não tenho mais disposição como eu tinha antes. O texto diz que Asaf vai pegar as suas baquetas, vai pegar as suas acórdrias, vai pegar as suas letras e vai guardar dentro de um baú. E vai dizer: a inauguração já foi, a promessa já aconteceu. E o texto diz que os judeus naquela época tinham um costume que quando um levita se tornava velho, eles davam uma espécie de uma aposentadoria para ele. Deixava a pessoa de canto, colocava outra pessoa. Só que aquela pessoa não tinha a unção que Asaf tinha. Asaf não deixou de ser adorador porque ele estava no templo. Asaf não era adorador só dentro da casa do Senhor. Quando eu estava lendo esse texto, meu coração saltou, porque eu descobri que Asaf também ele adorou lá na sua casa de madrugada. E o texto que você leu comigo são um texto de adoração que ele está fazendo a Deus, porque ele está no fim, ele está na velhice. E a história diz que uma noite ele acorda pela madrugada, ele vai lá naquele quartinho aonde estão as suas coisas, sem ninguém perceber, sem querer acordar a sua filha, sem querer acordar a tua esposa. Ele vai lá no baú, abre aquele baú, se veste como maestro, pega as suas notas e começa a adorar dentro da sua casa. E a notícia é essa: não é que o Senhor gostou disso, não é que o Senhor adorou isso, disse Asaf. Você não adora só lá na igreja, você não adora só lá no templo, você adora onde você estiver. Você não adorava só quando você tinha 30, 40 anos, mesmo não tendo força. Você é um adorador, você me adora. É por isso que ele disse: Senhor, nos céus não existe outro Deus maior do que ti, e o meu coração se alegra por estar na tua presença. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite, minha irmã? Não importa onde você esteja, não importa onde você vai, você é uma adoradora, você é um adorador. Não importa como está a tua força, não importa como está o teu ânimo, aonde você estiver, abra sua boca e adore a Ele. Abra tua boca e glorifica a Ele, exalte a Ele, porque Ele é fiel.
Aleluia. Aleluia. Só que o texto diz que ele vai dizer: Senhor, embora o meu coração, embora a minha alma está se desfiando, ele está dizendo: Senhor, embora que o meu coração, a minha alma está se acabando, eu ainda tenho força para te adorar. Eu ainda tenho força para dizer que o Senhor é bom. Eu ainda tenho força para dizer que o Senhor existe. Como é que pode uma pessoa dizer que o Senhor existe? Tem que conhecer esse Deus. E não é que um dia ele conheceu mesmo? Nesse mesmo texto você vai perceber que os salmos que começa, ele vai dizer assim: Senhor, enquanto a mim, os meus pés estão quase saindo da tua presença. É um pedido de socorro. É um pedido que dizendo: Senhor, eu estou te adorando, mas a dor está sendo forte. Eu estou na sua casa, mas a dor está sendo grande. Eu estou te adorando aqui, mas o pensamento está lá na minha casa. Eu estou te glorificando, mas o pensamento está lá no que vou fazer amanhã, no que vou fazer esta semana. E o Senhor Jesus está dizendo para você: só confia em mim, só acredita em mim, só deposita a confiança em mim. Aleluia. Aleluia. Aí o texto diz que ele vai desabafar com Deus, porque ele percebe que esses anos todos, ele diz: parece que o Senhor não olhou para mim, parece que o Senhor não está me vendo. Aleluia. Só que no versículo 17, você lê depois lá na sua casa a resposta, e ele percebe que ele fez o que você fez hoje. Olha o que ele fez: e quando eu entrei no santuário de Deus. Em outras traduções está dizendo: enquanto eu fui para a casa do Pai, eu percebi o quão o Senhor me amava. Quer ver? O texto diz que ele estava num ciclo praticamente depressivo. Ele olha para a sua vida e vê a sua vida se definhando, porque os levitas daquela época não tinham salário, irmão Donias. Os levitas daquela época, ao contrário de hoje, porque alguém diz que é levita, e ser levita é viver dentro da casa de Deus. Ninguém é levita hoje. Somos adoradores do Senhor. Ser levita era morar dentro da casa do Senhor, era comer das coisas que as pessoas traziam, era vestir aquilo que as pessoas davam. Hoje não existe mais levita mais. E ainda a oferta que eles traziam para os levitas tinham que tirar a porcentagem de Cristo. Então eles viviam uma vida muito ruim, aparentemente. E o texto diz que Asaf vai comparar a sua vida, e ele vai dizer: Senhor, parece que o ímpio lá fora está mais próspero do que eu. Porque ele vai olhar para a sua casa e ele vai ver a sua casa sem comida. Ele vai ver a tua esposa doente. Ele vai olhar para a sua filha e vai ver a sua filha doente. Ele vai olhar para ele e vai ver que nessa noite ele não teve pão para comer, mas ele tinha acabado de chegar do templo e a glória tinha descido. Será que muitas vezes esse cenário não é um teu cenário? Será que esse cenário muitas vezes não é o nosso? Nós estamos adorando, nós estamos vivendo, estamos recebendo a presença de Deus, estamos, aleluia, adorando ao Senhor, estamos vindo para a igreja, estamos colaborando, estamos orando, mas parece que nada está se resolvendo. Parece que está tudo indo mal a pior. Não, é que até o Senhor
provar quem é adorador, ele vai provando da forma que ele quer. Só quem é adorador, ele adora mesmo quando ele tem um copo d'água para beber. Adorador por excelência, ele adora quando o vento está soprando lá dentro e ele está dizendo: eu estou adorando, eu estou glorificando a Deus. A Bíblia diz que ele falou com o Senhor tudo isso, só que quando ele entrou no templo do Senhor, ele percebeu que é ali que ele ia buscar a resposta de Deus. Fica de pé. Pastor, como é que eu me torno um adorador por excelência? Como é que o que eu faço para ser um adorador por excelência? Não saia da casa do Senhor, não saia da presença de Deus, não saia da casa do Senhor. E toda vez que você sentir dúvida, será que o Senhor me escolheu mesmo? Será que tem mesmo adoração dentro de mim? Vem para a casa do Senhor e já vem adorando. Porque o adorador, ele não adora só na igreja, ele adora lá na casa. Ele adora no caminho, ele adora na rua, ele adora no emprego, ele adora na faculdade, ele adora na escola, ele adora onde ele estiver. Mesmo que esteja faltando alguma coisa, mesmo que estiver faltando algo, ele é adorador, ela é adoradora, mesmo faltando alguma coisa. Coloque a mão sobre o teu coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço nessa noite, ó Espírito Santo de Deus, Pai, que as suas mãos poderosas possa fazer desta pessoa nesta noite um adorador, uma adoradora, independente da circunstância, independente, meu Deus, do motivo, da razão, independente, meu Deus, daquilo que ele faz, daquilo que ela faz, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesta noite, faça, meu Deus, essa mulher uma verdadeira adoradora lá na sua casa, faça esse homem um verdadeiro adorador lá dentro da sua casa, faça essa mulher uma verdadeira adoradora lá na onde ela for, lá na onde ele for, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço nesta noite, Espírito Santo de Deus, faz este homem, faz essa mulher um verdadeiro adorador, e que a sua presença e a tua glória, majestade, louvor e adoração seja para todos sempre. Você diz amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Seja um adorador aonde você estiver. Não seja um adorador só dentro da igreja. Adore a Deus quando está faltando algo. Não adore a Deus só quando você vai no mercado e você compra o que você quer. Adore também quando estiver faltando algo na sua vida. Não adore a Deus quando está todo mundo batendo nas suas costas. Adore a Deus também quando alguém estiver falando de você. Não adore a Deus só quando estiver tudo bem entre você e o irmão tal, fulano, ciclano, betano. Não, adore a Deus quando está tudo parecendo que parece um vendaval, está parecendo um vulcão na sua vida, está pegando fogo, mas Deus quer ver a sua adoração. Aleluia! Aleluia! Adore a Deus, até mesmo você saber se você vai ter condições de liquidar alguma coisa essa semana. Eu não posso adorar a Deus só quando eu abro a minha conta e a minha conta está explodindo de dinheiro. Não.
Eu tenho que adorar a Deus quando tudo está mal, quando o luto vem, quando a calúnia vem, quando a perseguição vem. Aleluia. Eu não posso adorar a Deus só quando a alegria está estampada dentro do meu rosto, quando a minha mesa está farta, quando todos estão dizendo, tá, o pastor está bem. Não. Eu aprendi que dentro de uma crise sempre vai nascer um adorador. Guarde bem isso. É dentro de uma crise que vai nascer sempre um adorador e uma adoradora fiel. É sempre dentro de uma situação totalmente adversa que o Senhor Jesus vai lhe fazer um adorador. Ele não vai te fazer um adorador quando você estiver lá dentro do shopping center comendo os melhores lanches da cidade. Não. Isso é consequência da bênção de Deus na sua vida. Mas fazer você um adorador é quando a tristeza vem, é quando a angústia vem, é quando o desespero bate, é quando, aleluia, você falta um abraço de alguém e você diz, Senhor, eu não tenho um abraço humano, mas eu sou adorador, eu sou adoradora, e eu estou te adorando, então eu sinto a tua presença. Aleluia. Esse sim é um adorador por excelência. Esse sim é uma adoradora por excelência. Profetiza na sua vida hoje. Profetiza para você hoje. Eu serei um adorador e uma adoradora por excelência. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus.